Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer um vídeo mais específico, um vídeo mais direcionado e o tema de hoje é Viver para Jesus exige sacrifício. Aqui eu fiz as minhas anotações, no que no caso não tá aparecendo, mas enfim. O versículo que eu vou usar como base vai ser Mateus 10, 38 e também o 39. E quem não tomar a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, a perderá. E quem perde a vida por minha causa, esse a achará. Nossa, gente, eu tô meio ruim pra ler. Mas enfim, o ponto número 1 é: abra mão da sua própria vida. E eu acho que isso envolve várias camadas. Envolve questão de idolatria, o que é, tipo assim, importante pra você, mais importante que você considera que Jesus. Porque no caso, Jesus tem que ser a prioridade da sua vida. Então não pode ter nada e ninguém acima dele. Então, basicamente, esse versículo fala sobre você deixar para trás aquilo que prende. Quais são as paixões do seu coração? O que você tem colocado em um pedestal hoje em dia que não é a Cristo? O que você tem valorizado mais que a Cristo? E eu acho que esse versículo... Eu acho não, né? Esse versículo fala sobre isso. E o que isso está relacionado com um tema? A questão é o seguinte: viver para Jesus é incrível, é uma das melhores decisões que você vai tomar na vida. Mas nem por isso não significa que não existe sacrifício. Porque as pessoas têm se acostumado a dizer assim: que Deus é amor e por causa desse fato ele não exige nada da gente, sendo que isso é totalmente contrário da Bíblia. Obviamente, Deus não exige que você, sei lá, entregue sua casa para ele. Não, ele não quer isso, ele quer um coração entregue, entendeu? Tanto que Davi Mano, eu vou usar Davi como esse exemplo. Eu nem tinha pensado nisso na hora que eu tava pensando o que eu falaria hoje. Mas Davi era o seguinte: ele tinha a questão por que Davi se diferenciava das pessoas daquela época. Porque ele tinha um coração segundo a Deus, ele tinha um coração segundo as vontades de Deus, ele fazia o que Deus queria. Então, basicamente a mesma lógica, sabe? Ele não oferecia a oferta maior que as outras pessoas. Ele tinha um coração entregue a Deus, por isso que ele foi considerado. E não porque ele era rico, ou não porque ele era o mais bonito daquela época. E na verdade não era por esse fato, tanto que quando Davi foi escolhido, ele foi ungido, na verdade, para ser rei. Isso fala, se eu não me engano, em Samuel. O profeta que foi ungir ele, Davi tinha muitos irmãos, né? E aí o pai mostrou os filhos mais altos, mais bonitos e mais não sei o que, os mais fortes, assim, quem tinha melhor capacidade para ser rei. E na verdade Davi, ele era o mais baixo de todos os irmãos. Então é sobre esse ponto. Que Davi, ele foi escolhido por causa que ele era fiel ao pai. Enfim, esse foi o primeiro tópico. Aí o segundo tópico é: seja renovado em Deus todos os dias. Isso já tá alinhado com o terceiro falei árabe, perdão. Nossa, eu não sei se eu poderia estar falando que eu tô falando árabe. Mas enfim, eu tô falando de uma forma que vocês não consigam me entender. Mas eu vou repetir. Ponto número 2. Seja renovada por Deus todos os dias. E está alinhado com o ponto 3, que é diga sim. Você não precisa estar pronta para fazer tal coisa. E eu vou explicar isso numa lógica. Basicamente, ser renovado em Deus, Bíblia, oração e jejum. Você precisa ter algo para entregar como cristão. Você precisa transbordar do amor de Deus. Se você não faz essas 3 coisas, que são as coisas mais básicas que você precisa fazer como cristão, você não vai conseguir transbordar, entendeu? E transbordar é você ter unção para entregar para outra pessoa. Enfim. Só que sobre jejum, você não precisa fazer, obviamente, toda semana, sabe? Jejum, ele é um tempo que você tira para buscar mais da presença de Deus. Então, 2 vezes por mês é bom você estar fazendo. Oração e Bíblia é bom todos os dias, né? Vamos ser sinceros. Agora eu tô tomando meu café gelado. Eu não vou mostrar muito, senão vai cair no chão. Enfim, muito bom. Eu amo. Enfim, e ser renovado em Deus todos os dias vai te ajudar. Principalmente vai te ajudar de você dizer sim para Deus. E o que você é dizer sim para Deus? É você tomar decisões sábias, é você escolher fazer aquilo que é de bom. Porque, na verdade, é tudo liberado pra gente que é cristão.
Isso eu tava falando com umas amigas minhas lá na sala hoje, porque elas estavam curiosas sobre a questão que eu sou cristã e minha sala ninguém é praticamente, eu tava falando sobre mim. E elas perguntaram: ah, mas você pode usar roupa curta? Ah, mas você pode aquilo isso? E eu respondi da seguinte forma: tudo é permitido, mas nem tudo me convém. Então, assim, do meu ponto de vista, não me convém eu ficar usando uma roupa curta pra sair, tá? Não me convém. Até porque você pode fazer o outro pecar. E aquilo que faz o outro pecar não é bom você fazer, tá? Tem esse ponto na Bíblia e fala em algum capítulo, mas eu não vou trazer esse versículo agora, eu não vou se aprofundar nesse tema, porque não é o foco do vídeo. Mas enfim, então basicamente o que eu quero dizer com isso é dizer sim para Jesus é uma corrida. Então você vai ter que ir todos os dias, tá? Não é um dia sim, um dia não. É você tomar essa decisão e ser sábio. E, enfim. E hoje em dia, eu tava ouvindo uma preletora falar, uma líder, e ela me falou o seguinte, que ser sábio é você falar, tipo assim, isso seria sábio eu fazer tal coisa. Você tem que começar a pensar dessa forma. E não pensar se, aquilo pode ou aquilo não pode, é permitido ou não é. Enfim, então é basicamente isso. Exige sacrifício. Existe você ter uma rotina, entendeu? Você ter uma rotina e entregar aquilo pra Deus. E sobre unção é uma das coisas mais importantes, porque eu tive uma experiência que eu precisava transbordar de Cristo. Transbordar do Espírito Santo. E eu vou explicar o que aconteceu. Essa semana, eu vou tentar resumir, tá? Essa semana tinha um negócio na minha igreja, a gente tinha que chamar a galera de fora. Beleza, convidar amiga e pá. Enfim, chamei algumas pessoas. E aí, duas amigas minhas foram. Detalhe, nenhuma delas era assim, convertida, cristã, nenhuma. Aí, beleza, eu levei elas. E aí, uma dessas amigas chegou um momento que a gente tava intercedendo pelas pessoas. Quem tava intercedendo? As pessoas da casa, as pessoas que já são da igreja, no caso eu. Aí, beleza, eu comecei a interceder e eu comecei a interceder sobre a vida da minha uma amiga, porque a outra já tinha gente orando por ela. Então eu fui interceder pela que não tinha ninguém orando por ela. E, tipo, enfim. E aí eu comecei a orar e eu comecei a entregar palavra, aquilo que eu tava. Que o Espírito Santo queria que eu falasse. E, tipo assim, se eu não tivesse dedicado durante a semana tempo buscando ao Espírito Santo, eu não teria nada pra entregar aquele momento. Porque não tem como você entregar algo que primeiro você não conhece, porque quando você lê a Bíblia você começa a conhecer a Deus. Você não tem como. Então, eu acho que são dos pontos mais importantes. E assim, como você sabe que fez sentido? Ela começou a chorar, então na minha cabeça fez sentido e é isso. E foi, nossa, foi incrível, foi uma experiência uou. Eu confesso que eu tava um pouco nervosa, porque tipo assim, cara, eu tava orando por outra pessoa que era minha amiga, tipo, não era alguém que eu conhecia e assim, Ai, tem alguém me ligando. Enfim, já desliguei, não conheço. Enfim, não era alguém, era alguém próximo a mim, sabe? E eu queria falar não o que eu achava, mas sim o que o Espírito Santo queria que eu falasse naquele momento. Enfim, próximo tópico. 4. Você vai precisar deixar o pecado para trás. E o versículo que eu usei como base é Colossenses 3:5. E tá escrito o seguinte, e detalhe, a minha versão de Bíblia que eu tô usando é a NAA. E o versículo é: portanto, faça morrer tudo que pertence à natureza terrena, imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e avareza, que é a idolatria. Então, eu acho que esse versículo já fala tudo. Você vai ter que abrir mão do pecado e envolve várias áreas, entendeu? Como assim? Paixões, como assim? Tá, eu vou pegar os tópicos e eu vou explicando. Como assim? Moralidade sexual, enfim, maus desejos. Basicamente, você vai precisar entender o seguinte: você não vive aquilo que você sente e nem aquilo que você tem vontade, tá? Vamos lá, começar por esse ponto. Você não vive pelos seus sentimentos. Isso é uma coisa que você precisa entender. Você faz escolhas, tá? A vida envolve nisso. Então, você precisa entender isso. Você tem que escolher não pecar. Simples assim. Mas eu sou impureza sexual, né? Mas eu não consigo e tal. No caso, você tem algumas opções. A primeira é você ver o que te faz pecar, tá? E o lugar que você peca.
com tal coisa. E, enfim, se eu conversando com aquela amiga minha e a gente começa a fofocar muito, e, enfim, fofocar é um pecado, tá? Então, o que você deveria fazer nesse caso? Se no caso é amiga, o melhor é você se afastar, entendeu? Porque na Bíblia também diz, se o seu olho te faz pecar, arranque ele. Então, é simplesmente isso. Você vai ter que cortar na lata. Não existe isso. É que eu vou parando aos poucos e não sei. Gente, isso não existe, tá? Ou você vai direto ou você fica, entendeu? Ou você vai ficar pra trás na corrida. Então, é basicamente esse é o tópico que eu queria falar sobre pecado. E o último, que é 5. Faça discípulos. Fazer discípulos é um sacrifício? É que depende do ponto de vista, gente. Mas, por exemplo, eu tô falando as dificuldades, assim, de você ser cristão e o que você precisa fazer. E que é uma entrega pra Deus, entendeu? E, basicamente, o sacrifício é você ser totalmente entregue. E quando você é totalmente entregue, você precisa falar do amor de Deus. Você precisa. Entendeu? E eu tenho o versículo como base aqui, pra não falar que eu tô falando por voz da minha cabeça. O versículo é Mateus 28:19 e fala sobre a grande comissão. Vão e façam discípulos de todas as nações. Então, resumidamente isso. Você, como cristão, você tem a obrigação de falar de Jesus para outras pessoas. Enfim, esse foi o vídeo. Eu vou tentar melhorar e ser mais específica no que eu falo, buscar mais, estudar mais a Bíblia. E assim, eu vou gravando os vídeos de acordo com o que eu acho que eu devia gravar, sabe? Eu tenho vários temas e eu vou escolhendo alguns que eu acho que é o momento certo pra postar. Eu espero que vocês tenham gostado, quem assistiu até aqui. Se tiver alguma dúvida também pode deixar nos comentários. E é isso. Mas enfim, viver pra Jesus é incrível quando você olha e fala, meu Deus, foi a melhor decisão da minha vida. Beijos!